estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Com minha alma e meu ser eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Eu quero ser sempre de Jesus. Eu levarei ao mundo sua luz. Em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar. Eu quero ser fiel ao meu Jesus. Eu mostrarei ao mundo minha luz. Em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar. Sempre de Jesus. Sempre com meu Jesus. Em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar. Sempre de Jesus. Sempre com meu Jesus. Em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre
Quão perdido
lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória desta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Amizade que jamais acabará. Muito bem. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez reunidos, não é? Estamos iniciando mais uma vez a nossa vigília Madrugada com Deus. Essa é uma vigília que acontece toda sexta-feira às 4h45. Nós iniciamos a nossa fala, mas às 4h30 já estamos aí no YouTube, pelo Zoom, com louvores, preparando o nosso coração para a adoração na sexta-feira, o dia da preparação para o sábado. Sejam todos bem-vindos à nossa vigília, aos pastores que estão aqui presentes, os irmãos queridos também que estão conosco, e muitos outros que nos acompanham posteriormente, porque tem muita gente que, por questão de fuso horário, outros motivos, não acompanha ao vivo a vigília, mas participa conosco em outro momento, ouve o que nós aqui gravamos, deixamos no YouTube e participa do nosso grupo de oração. Nós hoje vamos ter um momento especial de estudo, de oração. Nós estamos na busca da plenitude do batismo do Espírito Santo para nós, para a nossa igreja, a fim de cumprirmos a nossa missão de pregar o Evangelho e preparar o mundo para a volta de Jesus. Todos são bem-vindos. O tema de hoje é permaneça em mim e eu permanecerei em você. Como é que a gente pode fazer para permanecer em Cristo? Esse é o grande desafio. Permanecer em Cristo todos os dias, sem nos desviarmos do caminho, a despeito das provas, das lutas que temos que enfrentar. Nós precisamos permanecer em Deus, permanecer em Cristo, para sermos vitoriosos nele, por seu poder e por sua graça. Nós vamos ter, nesse momento, para iniciar a nossa vigília, um momento especial de oração. O colega pastor vai orar agora com cada um de nós. Um abraço, gente, e sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Que bom estarmos aqui em oração, né? Bom dia aí a Roseli, o Gabi, a Elisete, pastor Flávio, a Ana. Temos aqui também a Nadielza, o Félix, sejam bem-vindos. O Ailton Miranda, a Valdivina. Muita gente está chegando aqui, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Nós vamos orar, temos alguns pastores que estão aí para entrar conosco, vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado por esse momento que o Senhor reservou para que estivéssemos juntos aqui em oração. Queremos introduzir a nossa vigília pedindo a Tua presença em nosso meio, pedindo o poder do Teu Espírito Santo, para que impressione nossa mente, nosso coração, a aceitar a Jesus, a andar com Ele e viver com Ele todos os momentos da nossa caminhada. Amém. Nesse instante, pedimos por aqueles amigos que estão conosco, que estão com muitos problemas na vida, ou quem sabe alguns não estão aqui, mas fazem parte desse grupo, e estão com problemas de saúde, como o caso do Josué. Que o Senhor tenha misericórdia dele, restaure a sua vida, se isso é da tua vontade. Abençoe, ó Deus, a cada pastor que está ligado conosco nesse movimento de oração, tanto nesse grupo como em outros grupos, para que permaneçamos assim, juntos, animados, felizes, confiantes de que logo, muito logo, daqui a pouco, o Senhor virá para resolver todas as questões
que estão aí neste planeta. Então, Deus nos abençoe nesta manhã, fale ao nosso coração, que possamos aqui perceber a presença de Jesus conosco e assim termos alegria de poder estar sempre com Ele. E que Ele seja conosco, a nossa família, nossos filhos, aqueles que estão fora da igreja, fora dos teus caminhos, nós clamamos por cada um deles. E por aqueles amigos e irmãos que estão desanimados espiritualmente, precisam ser reacendido o fogo do teu Espírito no coração. Por favor, nesta manhã, Deus, use cada um de nós e possamos aqui ter as tuas bênçãos nesta hora. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Flávio. Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos felizes, né, por estarmos aqui reunidos nesse momento. E, como disse o pastor Mário, nós estamos aí iniciando o segundo livro, né, dessa série, certo? E esse segundo livro é o Permaneça em Mim. Esse livro é um livro que vai nos ajudar a desenvolvermos a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Como que eu posso permanecer em Jesus? Jesus, ele convida cada um de nós. Lá em Mateus 11, 28, ele diz: venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite que Jesus faz a mim e a você. Mas nós muitas vezes relutamos, né? E nós muitas vezes queremos carregar a carga sozinho, e Jesus está dizendo: venham a mim. Como é que isso funciona? Como que nós podemos permanecer em Jesus e Ele em nós? Porque Ele disse: permaneçam em mim e eu em vocês. Permanecer em Jesus significa receber constantemente o Espírito Santo. Significa ter uma vida de entrega ilimitada. Significa envolver-se no serviço de Cristo. Significa colocar-se à disposição do Senhor. Eu me lembro sempre da história ali da sogra de Pedro, né? Ela foi curada e passou a servir o Senhor. Então, nós, ao sermos curados, nós vamos dedicar mais e mais ao serviço de Deus. Mais e mais vamos desejar, né, estar na presença de Deus. Por isso, nós precisamos fazer essa entrega constante. E nós, ao termos essa explicação, né, essa orientação, nossos olhos se abrem para uma caminhada mais profunda com Deus. Esse é o segredo de uma vida cristã feliz. Muitos e muitos são cristãos, mas não são felizes. A religião é um fardo. Como disse o pastor Mário, hoje é o dia da preparação, e o dia da preparação para muitos parece que é o dia do terror, né? Parece que é o dia do terror. As pessoas, elas deixam a carga toda, então precisam da orientação de Jesus, de como se organizar, como preparar as coisas, como ser um dia já de gozo, né? De viver aí na comunhão com o Senhor. Então, nós precisamos entender isso, que o segredo da vida cristã é uma caminhada feliz com o Senhor Jesus, uma caminhada feliz com Jesus. A minha oração e meu desejo especial é que nós, ao iniciarmos, né, aqui esse outro livro, o segundo volume dessa série, nós então estejamos nos aprofundando nessa caminhada com o Senhor. E que o Senhor os abençoe e os ajude.
Senhor abençoe e ajude cada um de nós a aprofundarmos a caminhada com Ele cada dia e conhecermos mais e mais o nosso Deus e assim termos uma vida cristã animada e feliz em Cristo Jesus. De modo especial, quero aí desejar que a Igreja do Nova Lima 2, que está aí reunida em oração, eles tomaram a decisão de ter 40 dias de oração, vão se reunir lá na igreja, alguns estão na igreja e outros estão se unindo online, moram a uma distância maior, a dificuldade para ir, né? Então, que essa igreja aprofunde essa caminhada com Jesus e que esses 40 dias sejam aí 40 dias de comunhão especial com o Senhor Jesus e para todos nós, que sejam momentos especiais de caminhada com Cristo, a vida aqui nessa terra. Amém, amém. Parabéns aí para a igreja que está tomando a decisão de se reunir em busca do Espírito Santo. É uma coisa que a gente precisa fazer constantemente. Até pastor Mário, no ano passado, foi ano atrasado, nós fizemos uma vigília de 3 horas, né? Com um grupo, vemos alguém dos Estados Unidos, vários lugares assim. Foi uma bênção. Fizemos uma vigília muito especial no sábado à tarde, um dia assim que dava para a gente fazer. E até pensei assim, podia até organizar, né? Pensar aí nessa possibilidade, mesmo no Zoom, né? Porque nós estamos aqui no YouTube, podemos realizar um programa maior, não assim rapidinho como o nosso aqui, para que a gente possa buscar mais e incentivar mais pessoas a buscar o Espírito Santo. Amigos, o tema que nós temos aqui, abra sua Bíblia, você está aí com a Bíblia, está no livro de Lucas, no capítulo 11, ou seja, no capítulo 11, verso 9, até o verso 13. Jesus, ele ensina, ele trabalha para que os seus discípulos, o seu povo, pudesse buscar mais a Deus. Ou seja, ele não veio aqui na terra somente assim, eu vim, então vocês estão tranquilos, eu estou aqui. Não, vocês precisam também buscar o Espírito Santo. Vocês precisam, é necessário. Olha o que diz os versos. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Né? O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então você percebe que Jesus aqui já começa orientando os seus discípulos assim, para buscar também. Eu estou com vocês e eu estou aqui, sou representante do Pai aqui nesse momento, mas vocês precisam buscar o Espírito Santo. O que ele está ensinando para a gente? Que nós temos que estar familiarizados com a mensagem poderosa de Jesus e quais as funções que o Espírito Santo tem, né, nessa obra de redenção. Como o nosso caráter pode ser mudado? Hoje as pessoas reclamam muito de pessoas, de um, de outro, que não fez, não faz, pessoas desonestas, pessoas difíceis. Será que não está faltando ali o Espírito Santo para moldar aquele coração? O apelo especial de Jesus é: clamem pelo Espírito Santo. Não conheço nenhuma passagem onde Jesus tão amorosamente nos incentivou a pedir algo como esse aqui. Diz, pedi. E aqui você pode ver que é uma escadinha. Pedi, batei e abri-se-vos-á. Até existe os níveis da oração, né? A gente tem o nível de pedir, o nível de bater, até chegarmos àquele nível de onde a gente vai jejuar, a gente vai orar com mais veemência, tudo é pedido, né? Ele diz aqui, interessante, esses versos são encontrados em seus ensinamentos sobre a oração contidos nesse texto que eu disse para vocês. E vamos destacar aqui, por exemplo, algumas palavras-chave, né? Ali, por exemplo, ele enfatizou 10 vezes que devemos pedir pelo Espírito Santo. 10 vezes, olha aí. Não foi só uma vezinha, né? Para que a gente pudesse lembrar. Diz assim, pelo que eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis.
Pedir, buscar. Eu posso pedir uma coisa de onde estou, mas não tem como eu buscar uma coisa de onde estou. Eu tenho que sair de onde estou para ir. Quando você saiu da sua cama, não vou levantar cedo, eu vou orar também, você está indo em busca, né? Quando o pregador faz um apelo, você sai do seu lugar, vai até a frente do altar, aceitando aquele apelo, você está buscando, né? E achareis, e bater, existe um pouco de força a mais além de bater. Chegar e buscar. Buscar como? Agora vou bater para poder abrir, né? E pois todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. Então é interessante, querido, que se vós, diz a Bíblia, sendo maus, sabeis das boas dádivas de vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Amigos, ninguém vai diante de Deus e volta vazio. Ninguém. Deus sempre, a sua palavra há de cumprir, Não importa, você pode ir numa igreja, um sermão, mas alguma coisa vai lhe impressionar. Aquele louvor, alguma coisa vai lhe impressionar. O encontro com Deus, alguma coisa que vai ficar... Eu hoje, depois de um bom tempo de cristão, que eu já nasci no lar adventista, sempre buscando a Deus, eu ainda lembro de sermões, de momentos de vigília que marcaram a minha vida. Aquilo não ficou em vão, sabe? Ainda lembro de textos, ainda lembro de frases que os pregadores falavam na igreja. Então, nunca eu esqueci. Então, quando a gente busca o poder do Espírito Santo, ele vai estar conosco para sempre, vai permanecer, é incrível, permanece. Aquela mensagem permanece aqui na nossa cabeça, né? A gente precisa de fazer sempre isso. E nesses poucos versos, ele usou o verbo, por exemplo, 6 vezes pedir. 6 vezes pedir. Ou seja, precisamos pedir, né? Em seguida, ele reformulou usando o verbo buscar 2 vezes. Então, buscar quer dizer uma palavra de ação, né? Eu vou agir, eu vou lá, né? E também, por último, enfatizou 2 vezes bater, quer dizer, incomodar, né? Fazer aquele barulho, estou batendo aqui, estou avisando que estou aqui, né? Eu imagino com Ana, né? Ana lá, que foi diante do altar, lá no santuário, buscar a Deus. Ela, além de orar, ela clamou, ela chorou, né? Disse, Senhor, tem piedade de mim, né? Isso é algo formidável, né? Então, assim, esse verbo conjugado em bater com o verbo pedir, né, nos leva a entender que eu preciso bater, buscar, pedir. Isso é sinal de que eu tenho que permanecer. Lá não fala pedir só uma vez, tá bom? Não. Agora, existe aquele texto que diz assim, vãs repetições. Nós temos que ter cuidado com o fator de vãs repetições. Mas aqui não é vã repetição, aqui é pedir, falar seriamente, não é... Mas tem gente que está orando por um marido, por um filho, por uma enfermidade há 30 anos. Ele está clamando por aquilo. Mas ele não está fazendo vã repetição. Não é vã. Quando é vã repetição, ele não pensa naquilo, ele esqueceu de que às vezes conversou com Deus e já falou. Agora, essa entrega a Deus, porque quando eu vou falar com ele, Deus está falando comigo. Eu vou percebendo esse relacionamento. Eu vou lendo, vou orando, vou conversando, e aquilo, Deus diz, Senhor, eu estou aqui, continuo ainda esperando aquilo que o Senhor tem para mim, né? Não precisa repetir a palavra a vida inteira, você pode permanecer ali conversando com Deus. Isso significa que não devemos pedir apenas uma vez, mas continuamente. Aqui Jesus não só faz do nosso clamor uma questão de urgência, mas também espera que nós façamos continuamente. Através desse convite urgente, Jesus deseja despertar em nós o desejo da presença do Espírito Santo. Amigos, às vezes, algumas pessoas oram poucas, falam um pouco com Deus. E é interessante que quanto menos você fala com Deus, menos você vai querer voltar a falar com Ele. Quanto mais você fala com Deus, mais você vai ter vontade de conversar com Ele. Você vai se afinando as ideias, os pensamentos, né? A vontade de Deus vai passando a ser a sua vontade. Agora, se a gente deixa de orar de manhã,
depois não ora meio-dia, não ora de tarde, você não foi na igreja no final de semana, não foi na igreja, no outro também você não tem vontade de ir. Então, assim, é igual o estômago, né? Quanto menos você come, você vai diminuindo o seu estômago. Quanto mais você alimenta, vai aumentando. Então, o desejo de poder seguir. Então, espiritualmente, isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos, neste momento, ter o nosso tempo aqui de oração. O pastor Flávio vai nos conduzir aqui nesse momento de oração para que a gente possa realmente, queridos, sentir a presença de Jesus. Olha, não foi nenhuma nem duas vezes que eu saio da vigília totalmente transformado. Esse nosso coração, que é um coração que muitas vezes sentimos a dureza dele, a gente precisa do óleo do Espírito Santo para moldar, né, para curar. E é nesse relacionamento que Deus está fazendo conosco. Então, agora nós vamos ter esse momento de oração, no qual nós vamos rogar a Deus que Ele nos ajude, que Ele coloque em nós, em nosso coração, esse desejo, né, de buscar a presença de Deus, de buscar ter comunhão com Deus. Então, eu vou iniciar a oração e, em um determinado momento da oração, eu darei a você a oportunidade de você orar e de você falar com Deus e de você se colocar na presença de Deus, pedindo a Ele que o abençoe, que o ajude, pedindo a Ele que o sustente, mas, acima de tudo, que coloque em você o desejo de permanecer na presença dEle, de permanecer na presença do Senhor. Então, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus em oração. Eterno Deus, poderoso Pai, Deus de graça, de bondade, de misericórdia, aqui estamos nós, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, e nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus. Nos achegamos a Ti em nome do nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, e nós nos achegamos a Ti, ó Pai, e queremos, mais uma vez, rogar ao Senhor que, em sua bondade e misericórdia, derrame em nós e em nossa vida o Espírito Santo. De modo que o Espírito Santo, o Consolador, ele traga sobre nós, ele traga a presença de Jesus para nós e para a nossa vida. Senhor, aqui estamos nós, teus filhos, reunidos. Apesar das distâncias, estamos unidos em oração. Apesar do tempo, muitas vezes não ser o mesmo, mas estamos unidos em oração. E como Tu és o Deus onipresente, o Deus que não importa o momento, não importa o lugar, não importa o horário, o Senhor está com Teus filhos. Agora, ó Pai, cada um dos Teus filhos que estão participando dessa vigília, desse momento de oração, deseja falar contigo. Fale agora para o Senhor. Qual é o seu desejo? O que é que você tem para pedir a Ele? Senhor, nós
Como já dissemos, ó Pai, necessitamos de Ti, de Tua graça e que o Senhor derrame o Espírito Santo em nossa vida. Eu penso que cada um desses Teus filhos, nossos irmãos em Cristo Jesus, a base do pedido de cada um foi: derrama o Espírito Santo em nós, para que ele traga a presença de Jesus. Derrama o teu amor em nós e em nosso coração, Pai, de modo que ele transborde, que nós o amemos mais e mais. Cada dia, Senhor, que o teu amor enchendo o nosso coração nos leve a amá-lo mais e mais. E amar o nosso próximo, o nosso semelhante, amar as pessoas à nossa volta, amar a sua vinda. Desejar ter contigo não apenas esses momentos, mas ter a eternidade contigo, Senhor. Mas essa obra em nós, Senhor, ajuda-nos hoje já a desfrutar da amizade, da intimidade contigo. Ajuda-nos a permanecermos em Ti, Senhor, cada dia. Para que assim o seu viver em nós tire o brilho desse mundo diante dos nossos olhos. Que nossos pés estejam aqui nessa terra, mas nossos olhos sejam atraídos pelo brilho do céu, da eternidade contigo. Ajuda-nos, ó Pai. Faz essa obra em nós. Carecemos de Ti. Carecemos da Tua bondade e misericórdia, realizando em nós essa obra especial. Que a Tua bênção, que a Tua graça seja com cada um, derramando essa bênção especial sobre nós e continue a nos abençoar ao prosseguirmos essa vigília, que a nossa mente esteja clara e aberta e o coração aberto para receber a mensagem que ainda será apresentada a nós. Amém. Seu microfone, pastor Mário. Para não atrapalhar a oração. Obrigado, Flávio. Pastor Flávio esteve intercedendo por nós, irmãos, e, sem sombra de dúvida, o grande desafio da vida cristã, nós já sabemos disso, primeiro, nós temos o desejo. Temos que ter o desejo cada dia mais crescente em nosso coração, compreendendo o momento que nós estamos vivendo, o desejo de clamarmos, né? De buscarmos, de batermos, para que Deus nos conceda a sua bênção mais importante, a maior de todas as bênçãos, que é a presença do seu Espírito em nossa vida. Esse é o grande desafio, desejar. Eu estava orando a Deus aqui, enquanto o pastor Flávio deu para a gente a oportunidade de cada um fazer a sua prece, pedindo a Deus que me dê mais fome e sede da sua palavra e me dê desejo de estar com Ele em oração mais tempo. Esse é uma bênção que Deus concede para a gente. Muito bem. E depois de nós recebermos o Espírito, o grande desafio agora é permanecer. Permanecer na presença de Deus. Então, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor. Aqueles que puderem, tomem a sua Bíblia aí. Abra na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Gálatas, Efésios. No capítulo 2, Gálatas 2, verso 18. É um texto que vocês conhecem, mas nós vamos ler novamente. Gálatas 2, verso 18. Diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então veja, para termos acesso a Deus o Pai, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Né? Um autor cristão, comentando Efésios capítulo 5, irmãos, verso 18, disse o seguinte: o cristão não é preenchido como um vaso de uma vez por todas, mas tem que ser constantemente preenchido. Assim sendo,
A frase que aparece em Efésios 5, verso 18, pode ser entendida do seguinte jeito: mas deixem-se encher constantemente e sempre, de novo, com o Espírito Santo. A gente não pode clamar a Deus uma vez na semana e esquecer. A vida cristã é uma luta constante. Nós temos que enfrentar a tentação todos os dias. Temos que lutar contra o nosso eu todos os dias. Os anjos maus estão aí lutando contra a gente todos os dias. O mundo está atraindo todos os dias. Então, nós temos que buscar o pão nosso de cada dia, o batismo diário do Espírito Santo. E o que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, em essência, é permitir que Deus nos encha constantemente com o seu Espírito. Tá certo? O preenchimento do Espírito Santo, que nos é dado no dia do batismo, no dia que a gente batiza, a gente recebe o Espírito Santo, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente não é preenchido em plenitude ali. A gente tem que continuar pedindo todos os dias. Tá certo? O dom do Espírito é, na verdade, o maior dos dons. É o maior dos dons. E Deus, em sua bondade, irmãos, e misericórdia, Ele não retém a ninguém que peça, Deus nega o Espírito Santo. Tá certo? Ele não nega. Se você pedir, todos os dias que você pedir, todos os dias você vai receber. E como é que fica evidente isso que a gente recebeu? É claro que é a vida que vai revelar. A paz que você tem em meio às tribulações, a sabedoria que vem a você quando você tem que tomar uma decisão e você nem sabe como foi que você chegou àquela conclusão de que deveria agir daquele jeito, é a presença do Espírito. A reação que você tem diante dos problemas que você enfrenta no dia a dia. Então, a gente tem que ter, diria o quê? Cada dia mais fome. Essa fome é produzida pelo próprio Deus em nosso coração. E cada dia mais dedicar tempo a buscar esse preenchimento, essa plenitude do Espírito tem que ser renovada. Tem que ser renovada. E Deus, na pessoa do Espírito Santo, quer atuar em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para que nós não murchemos espiritualmente. E muitas vezes a gente percebe, irmãos, que na vida pessoal da gente, não vamos olhar a vida dos outros, não. Que a gente começou bem, estava cheio, estava animado, estava motivado. De repente, a pessoa para de ler Bíblia, para de orar, para de clamar, abandona a comunhão e começa a perceber que está morrendo, murchando espiritualmente. Isso é perceptível. Então, o grande desafio é permitir, nos colocando como vaso na posição correta, é permitir que Deus nos encha todos os dias com a plenitude do Espírito Santo. Nós queremos ter uma quantidade cada dia maior do Espírito Santo conosco, para que a nossa vida tenha maior qualidade espiritual. Quantidade grande da presença de Deus, Ele preenchendo todas as áreas da nossa vida, nos santificando em tudo, e aí a nossa vida vai ter mais qualidade. O Espírito de Deus, irmãos, Ele deseja ter cada dia mais acesso à nossa vida, nos ter sob seu domínio. E não é porque Ele quer anular a nossa individualidade, é porque quando nós estamos cheios do Espírito é que nós somos nós mesmos, pelo menos o que Deus planejou que nós fôssemos lá na criação. Paulo ordenou aos cristãos, irmãos, que deveriam encher-se do Espírito Santo constantemente. Foi o Espírito Santo que usou Paulo para dizer isso. Enchei-vos do Espírito todo dia. E veja, presta atenção, esta é a condição na qual se encontra todo cristão sincero, cheio do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo é Deus e ele não entra, não toma posse da vida de ninguém sem que a pessoa autorize, é preciso que a gente autorize. Tá certo? Você foi batizado uma só vez.
não é? Nós nos batizamos uma vez. Mas o novo nascimento, por meio do batismo diário do Espírito Santo, ele se repete durante toda a nossa caminhada cristã. Então, eu quero, nesse momento, depois de termos lido Efésios 2, verso 18, eu quero fazer um convite a você, para aqui na nossa vigília. Dedique tempo, mais tempo. Vamos pedir a Deus que nos dê essa fome e sede. Dedicar mais tempo para nós estarmos orando uns pelos outros. Dedicar mais tempo para nós estarmos orando por nós mesmos, pela nossa família, orando pelos problemas que nós temos que resolver, pedindo sabedoria, orando por nossos irmãos na fé, pelas pessoas com as quais nós estudamos a palavra. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ensine, nos motive a estarmos permanentemente buscando ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus esteja com cada um de nós, irmãos. Vamos orar neste momento. Fico feliz aqui em ver os irmãos aí irmão Josemi com os irmãos da igreja aí reunidos na igreja nesse momento, também orando juntamente conosco. Nós vamos agora então fechar nossos olhos, vamos falar com Deus, pedir para que Ele, ao fechar nossos olhos, possamos abrir os nossos olhos, os olhos da fé, para que o Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração, tá bem? Vamos orar neste momento, então? Querido Pai que estás nos céus, nosso grande Deus, nosso Criador, nosso mantenedor, nós estamos felizes aqui nesta manhã por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de buscarmos a Ti em espírito e também em verdade. Ó Deus, precisamos mais do que nunca, nestes dias que vivemos, do batismo do Teu Espírito, Amém. Para vencermos todos os dardos inflamados de Satanás. O inimigo tem tentado desanimar as pessoas, desviá-las dos caminhos eternos, e nós precisamos, nesta hora, do Teu poder, para dizer não para o mal e para dizer sim para o Senhor. E muitas vezes lutamos contra a nossa natureza essa que precisa ser subjugada pelo Teu Espírito, para que ela não mande na gente, não comanda a nossa vida, e a nossa vida seja comandada pelo Teu Espírito Santo. Amém. E sabe o caminho certo, o caminho que nos leve à vida eterna. Ó Deus querido, nesse instante precisamos aqui que o Senhor anime os corações aqui presentes, para que cada irmão e cada irmã que está conosco no Zoom ou no YouTube receba do Senhor nesse instante o Teu poder, para que ele venha dizer sempre sim para Jesus, possa permanecer ligado com Ele. Isso na verdade, ou seja, nas práticas diárias, o mundo possa ver que esses Teus filhos são diferentes. Amém. São diferentes porque o céu deles é outro, o reino deles é outro. Ó Deus querido, estamos no grande conflito. O Senhor sabe mais do que nunca que precisamos estar do Teu lado, que já és vencedor. Há muitos irmãos que estão aqui com lutas na vida, talvez lutas financeiras para se manter, e precisam de um trabalho, e precisam de um emprego, precisam do sustento. Ó Deus, por favor, faça isso acontecer na vida desta pessoa, para que ela entenda que é das Tuas mãos que está vindo. Ó Deus, também alguns estão com problemas de saúde graves e precisa mais do que nunca de uma cura. Coloca neste momento a Tua mão sobre esta pessoa e cura se é da Tua vontade. Ó Deus, mas acima de tudo que a fé permaneça inabalável, como diz a Tua palavra. Carecemos nesta manhã, Senhor Deus, de coragem para enfrentar as vicissitudes deste mundo, as lutas que o mundo nos impõe, para que possamos ser fiéis e honestos de acordo com a Tua palavra. Ó Deus, por favor, batiza a cada pastor aqui com Teu Espírito Santo. Amém. E quando o pastor abrir a boca para pregar nesse final de semana, não seja ele, mas seja o Senhor que fale através dele. Ó querido Deus, nós vivemos nos momentos finais de acordo com a Tua palavra, e os acontecimentos estão mostrando. E o mundo não suporta mais muito tempo.
a falta de pão em muitos lugares, a falta de água em muitos lugares, a falta de amor em muitos lugares. Ó, querido Deus, precisamos que o Senhor volte logo. Mas sabemos que ainda falta alguma coisa em nosso coração para ser preparado. Nós pedimos nesta manhã que o fogo do teu Espírito queime qualquer pecado, qualquer mal, e que o sangue de Jesus tenha livre acesso a este coração e lave completamente. Por favor, Pai, não olhe para nossos pecados, mas olhe para a nossa necessidade que temos de Ti. E nesta manhã clamamos aqui por cada amigo do grupo da oração da madrugada com Deus. Muitos ainda permanecem aqui porque querem permanecer em comunhão contigo. Louvamos o teu nome por isso, porque somos um povo pequeno, mas que essa mensagem é grande e alcance muitas pessoas na terra. Amém. Nós entregamos nossa vida nesta hora e fazemos, Pai, esta oração, não confiado nos méritos nossos de maneira nenhuma, mas confiado nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina hoje e reina para todo sempre em nossa vida. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, e o verso 10 também. João 10, 10. Aqui nós ouvimos, né? Jesus, ele dizendo o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele fala aqui nesse verso que ele veio a esta terra para que nós tenhamos vida. E não qualquer tipo de vida. Ele diz vida em abundância. Uma outra tradução, ela nos fala para que vocês vivam plenamente. Tenham vida plena. E aí, novamente, eu falo a você, né? Pergunto a você. Como que está a nossa vida cristã? Há pessoas que a vida cristã é um fardo. Há pessoas que quando chega a sexta-feira é um fardo pensar no sábado. Por quê? Porque não tem desfrutado de vida plena, tem desfrutado de comunhão. Eu me lembro de uma pessoa contar para mim, quando ele estava namorando a esposa dele, né? Na época do namoro. Não que ele não esteja namorando a esposa. E aqui um recado para os casados, né? O namoro tem que continuar. Não é isso, pastor Mário? Sem sombra de dúvida, né, amigo? Então, mas então os que são de Campo Grande, né, vão entender melhor aqui a história. Ele morava ali no bairro Santa Luzia. E a namorada dele morava no Nova Lima. E ele diz que ele ia do Santa Luzia até o Nova Lima andando. Ele ia andando. É uma distância considerável, eu calculo que vai dar assim algo perto aí de uns 10 quilômetros, para quem é do interior aí entender. Do Santa Luzia até o Nova Lima dá uns 10 quilômetros mais ou menos. Em linha reta é menos, mas por causa da cidade, do acesso, né? E ele ia. E ele me diz que geralmente, ele me contando, né? Ele diz que ele muitas vezes, geralmente, ele perdia o ônibus na volta. E aí, por quê? Porque ele estava namorando e aí ele estava muito bom e ele esquecia do horário e o ônibus passava o último ônibus e ele tinha que voltar à noite, fazer essa caminhada de volta à noite. Por quê? Porque ele queria estar junto da namorada, que hoje, tanto é que hoje é a esposa dele, né?
hoje é a esposa. Eu e você precisamos entender isso, que a vida cristã precisa ser esse namoro com Jesus, precisa ser uma vida plena, uma vida de amizade, de contato, de comunhão com Jesus, de alegria, o coração transbordando, certo? E Deus quer dar isso a nós, Ele quer trazer a presença dEle para a nossa vida. Por isso que o pastor Mário, ele mencionou que Jesus, quando ele fala ali, né, que nós precisamos estar sempre cheios, né, do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala isso também, enchei-vos continuamente. Paulo fala, né, usa essa expressão, enchei-vos continuamente do Espírito Santo. É a fonte, né, que está sempre jorrando, certo? E aqui, o cerrado está aqui bem próximo, né? Campo Grande é um cerrado que a terra é melhor um pouco, mas bem perto aqui de Campo Grande nós temos cerrado aí, que é terra de cerrado mesmo, mas eu e você sabemos, e agora nós estamos entrando aí no inverno, entramos no inverno e agora o período fica mais seco, né? Mas nas margens dos rios, próximo aos rios, próximo aonde há água, sempre há o verde. A vida está sempre ali. Só a sequidão quando falta água. Se a vida do cristão está uma vida seca, é porque está faltando a água do Espírito. Está faltando a presença do Espírito para que tenhamos vida, vida em abundância. O Espírito Santo precisa ser derramado continuamente em nossa vida. E o Espírito Santo, ele traz, né, a presença de Jesus para nós. Jesus disse, eu vou enviar o Consolador e ele estará convosco todos os dias. Dia a dia, nós precisamos buscar e manter, né, a nossa vida em contato, em comunhão com a fonte. Precisamos estar ligados à fonte. E aí, como diz o salmista, né, que eu mencionei, o nosso cálice vai transbordar, porque se o Espírito Santo está sendo derramado em nossa vida, e o Espírito Santo está trazendo para nós o amor de Deus, o Espírito Santo está trazendo, produzindo em nossa vida o fruto, isso vai transbordar e vai alcançar, né? E aí eu me lembro aqui do texto no qual, se eu não estou enganado, em Zacarias é que fala, Deus fala assim que o estrangeiro, ele se chegaria ao judeu e ia pegar na orla da roupa ali do judeu e dizer, me deixa ser do seu povo. Uhum. Eu quero ser do seu povo, eu quero fazer parte do seu povo. E hoje, né, a gente tem que se empenhar tanto, tem que trabalhar tanto, e tem que ir atrás das pessoas e tal. Enquanto que a palavra de Deus diz, se você estiver vivendo uma vida de comunhão, de plenitude, se você estiver continuamente sendo cheio do Espírito Santo, se a sua vida for uma fonte, né, na qual Deus está enchendo e ela está jorrando, transbordando, as pessoas é que virão a nós. Porque elas verão e elas vão desejar o mesmo. Eu não estou dizendo que isso não significa que não terá luta, que não terá prova, que não terá dificuldade. Mas, ao contrário, né? Nós veremos que as lutas, provas e dificuldades, elas são diferentes quando nós as enfrentamos no poder de Deus, na graça de Deus, na presença de Jesus. Jesus, ele disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele fala aqui do Espírito Santo, esses rios, esse rio de água viva é o Espírito Santo sendo derramado continuamente em nossa vida e trazendo uma vida plena para nós. E aí o dia de preparação será um dia de alegria, de regozijo, não mais um fardo, mas um dia de alegria. Os dias serão dias de alegria. E a minha pergunta a você agora é, você quer ter essa experiência? Você quer ter esse momento de comunhão, de necessidade, né, de apresentar ali a Deus
certo? Essa necessidade, esse desejo, então, dia a dia, busque, coloque na presença de Deus, como diz o pastor Antônio Mário, Senhor, coloque em mim esse desejo, essa sede pelo Senhor, de estar na tua presença, que eu, como fazia o irmão, né? Não me importe de andar o tanto que for para estar na tua presença, que eu, como o salmista, né? Quando chegar o momento de ir à igreja, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como está lá reunida a igreja do Nova Lima 2, agora na presença de Deus, na manhãzinha, e decididos a passarem 40 dias de oração. Já começaram, né, os 40 dias, de terem 40 dias unidos em oração, buscando, Senhor, dá-nos sede e mata a nossa sede com o derramamento do Espírito Santo. Que ele encha a minha e a sua vida. E assim eu tenho certeza que Deus atenderá a nossa oração. Deus atenderá a nossa oração. Tenho plena certeza disso. O Senhor é o Deus que cuida em responder às nossas orações. Ele cuida em responder às nossas orações. E por falar em oração, a hora está avançando e nós temos aqui o nosso momento, né, de pedidos de oração. Nós temos aqui alguns agradecimentos. Eu vou começar pelos agradecimentos que foram apresentados lá no YouTube. Certo? A irmã Renilde agradece a Deus, né, pelo despertar. O irmão Ailton Miranda, ele agradece a Deus pelo cuidado de Deus e o amor de Deus que tem acompanhado ele. A Ana Márcia, ela agradece as bênçãos recebidas. Ela diz que recebeu mais do que pediu e é muito grata a Deus. A Ana Ramos, ela agradece a Deus os que oraram por ela. Ela fez uma boa viagem, está em Naviraí e é muito grata a Deus. A irmã Neide, ela também agradece pela oportunidade de estar aqui e até ela já pede, né? Vamos orar por ela para que a internet dela continue contribuindo e ela continue participando conosco. A irmã Adelir, ela pede que continuemos orando pelo filho dela, o Dieison. Orem também pela minha irmã, a Delci, que está com Covid, que Deus a cure. O irmão Marcos Morian, ele pede oração pelo filho, faculdade, trabalho, casamento do filho, né, eu entendo, e pela filha também, que está morando em São Paulo, e está lá com algumas dificuldades, né, penso um quadro, ele diz um quadro negativo de saúde, e pelo namoro, faculdade e trabalho da filha também. A irmã Renilde, né, agradece as orações e pede que continuemos orando pelo lar dela, pelos filhos, pela nora, pelo genro, pelo netinho, né, e pelos vizinhos e irmãos na fé e pelos pastores. Então, vamos orar aí, nas nossas orações, mencionar, né, os pedidos da irmã Renilde. A irmã Marijane, que é de Navegantes, ela pede oração pela Silene. Silene fez uma cirurgia na cabeça, foi uma bênção, mas ela precisa de outra. A irmã Silene é adventista do 7º dia. A irmã Nilda pede oração, né? Agradece pela vida e pede oração pela restauração da saúde dela e saúde do filho. E que Deus conceda, né, uma bênção especial, material para o Rafael, que é um trabalho, um emprego. A irmã Ana Márcia, ela continua pedindo oração pela restauração da saúde dos pais e pelo processo judicial que está sendo movido, né, para uma medicação para a mãe. O SUS não fornece e eles não têm condições de pagar. Então, vamos orar e interceder aí pela irmã Ana Márcia, a mãe dela, e esse pedido especial. A irmã Marijane também, ela pede oração por ela, começará a dar uma série de estudos do Apocalipse com algumas pessoas do bairro.
o Senhor a usará, tenho plena certeza disso. A Jaqueline, ela pede oração pela família e pelo esposo, o Paulo. A irmã Marina Leal, ela pede que oremos pelos filhos que estão longe de Deus, para que voltem para os braços de Jesus. Irmã Ana Márcia também pede oração pela tia, que fez uma cirurgia, passou por uma cirurgia no intestino, que a recuperação seja completa, e também por uma amiga que está com câncer. A irmã Maria de Lourdes pede oração pelo Josué, e a irmã Rosilda, ela agradece pela vida e pede oração pela Missão Caleb e a Escola Cristã de Férias, que ela estará realizando em julho, né, no mês de julho, na Lagoa Bonita, Igreja da Vila Cidade Morena. Aí eu penso que é da região do pastor Juraci, certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui em mais pedidos do YouTube. Deixa eu só encontrar aqui. Isso, então vamos lá. A Neide, ela pede oração pelos filhos que estão desviados, né, para que retornem para os braços do Senhor. Pede oração pelos pastores, pela igreja em geral, por aqueles que estão estudando a Bíblia, a palavra de Deus. A irmã Lúcia pede oração pela filha Lucimara, que vai passar por uma cirurgia delicada às 11 horas, aqui do Mato Grosso do Sul. A irmã Josiane pede oração pela vida do esposo Moisés e pela vida da irmã dela, Celine. Nós temos a irmã Ivone, ela pede oração, né, pelo esposo Tiago Venturini e pelo filho Samuel, e pela vida espiritual dela, para que rios de água viva estejam fluindo aí da vida da irmã Ivone. Vamos lá, temos aqui um outro pedido da irmã Adriana: orem pela igreja aqui da Chácara das Mansões. Eles estarão em festa nesse final de semana, né, a inauguração da igreja. Eu vi a foto, ficou muito bonita, parabéns, pastor Juraci e toda a igreja da Chácara das Mansões, pelo belo templo que vocês ergueram lá nesse local. A irmã Maria Helenilce, ela pede oração pela viagem que fará na próxima quinta-feira, dia 30. A Iris agradece, né, pelo visto de residência do JR e também agradece pela questão judicial da mãe. Eu penso que está resolvido, né, aí os dois assuntos. Eu lembro que ela tinha pedido pelo visto do Victor, então vamos orar aí. Também a irmã Adriana, ela pede pela vida espiritual do filho Robson e pelo esposo Edir, pela uma cirurgia que ele terá que fazer. A irmã Esther Garcia, ela pede oração pelo esposo da irmã Gilberta, que foi internado com infecção, está entubado em coma induzido, pela saúde dela, pelos aventureiros e adolescentes da igreja do Guanandi 2, enfim, consagração da igreja. A Iris pede também pela saúde da irmã, da mãe dela, a Nancy, e do irmão, o Josué. E já tinha pedido, né, pela aprovação do visto do Victor. E a irmã Adriana também pede pelo reavivamento de todos na Igreja da Chácara das Mansões. Eu quero fazer um pedido, que é um irmão, ele é ancião lá da igreja do Jardim Campo Belo, que é o irmão Ari. Eu estive visitando ele na UTI essa semana, e o quadro dele está bastante instável, tem dia que está melhor, tem dia que está mais difícil a situação. Vamos orar por ele e pela recuperação dele, do Ari Osvaldo. Minha esposa também tem sempre pedido aí pelo meu sogro e minha sogra, né? Eugênio e Inácia. Então, orem por eles também. E aqueles que estão aqui no Zoom, a irmã Leda está pedindo aqui a palavra. Irmã Leda, pode fazer seu pedido. Bom dia, pastor. Bom dia. Para o meu filho, que Deus coloque no manto
porque ele está tomando remédio para largar de fumar. Então, as minhas orações sempre foi essa, que o Senhor tenha misericórdia, que ele tenha força de tomar, ter persistência nesse remédio para deixar de fumar. E o Como que é o outro, nome do seu filho? Leonardo Brum. Desculpa, eu não entendi. Leonardo Brum. O nome Leonardo. dele. E para mim é que Deus me deu uma nova, eu acho que um novo ciclo na minha vida, me colocou uma responsabilidade muito grande agora, depois eu vou passar, e ele me dê sabedoria, discernimento para essa nova etapa que ele pôs na minha mão. Então, Amém. me dê essa grande força e que esteja sempre caminhando comigo agora nessa nova etapa que ele pôs na minha mão. Obrigada. Amém. Então tá bom. Obrigada. Com certeza que Deus a capacitará. Mais alguém aqui no Zoom que queira fazer pedido? Ok. Oi, irmã Ana. Eu quero pedir oração pelo meu genro, pela minha filha. E depois eu vou querer falar com algum pastor assim particular, porque eu preciso conversar com alguém. Mas aqui no momento é só pelo meu genro, minha filha, minha neta também, né? Pelo meu filho Sim. e pelo meu espiritual também, tá bom? Tá, e como que é o nome do seu genro e da sua filha? Revelino e Kátia. Repete, por gentileza. Revelino e Kátia. Revelino. É. Tá. Ok. Mais alguém? Aqui está o resultado da sua... Então, não temos aqui nenhum pedido a mais aqui, né? Dos que já foram apresentados. Flávio, eu queria lembrar aqui, né, do evangelismo que vai ser feito aqui na cidade. Estamos preparando aí as igrejas para fazer um trabalho muito especial nesses próximos 3 meses com os jovens, né, com o Caleb, e também com um evangelismo metropolitano, envolver muitas pessoas, para que Deus prepare o coração da cidade, das igrejas, e aí Deus possa ter acesso a esses corações. Eu também Amém. gostaria que os irmãos orassem também pela Jocinara, minha filha, está vindo do colégio essa semana, no domingo. Ela está terminando lá o 7º período lá de psicologia, está voltando para Campo Grande. E para que Deus abençoe essa chegada, a vinda dela para cá, tá bom? Tá bom. Muito bem. Nós vamos agora dedicar um tempinho para orarmos pelos pedidos. Mais uma vez, dizer da alegria de ver os irmãos aí no Nova Lima reunidos na igreja, para esse momento de adoração. Faz toda a diferença, sem sombra de dúvida, na vida dos irmãos e na vida da igreja, né? Dedicarem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para estarem juntos, buscando a presença de Deus. Nós temos Pastor um bom Mário. número de pedidos. Oi? Pastor Mário, tem mais alguns pedidos aqui que chegaram depois, né? Então, leia pra Rapidamente aqui. O irmão Jairo pede oração em favor da Marta, da Selma e do Marcos, que eu penso que estão enfermos. A Ana Paula, lá de Bataguaçu, ela pede oração pela vida do esposo, o Cláudio, né? Nós já temos orado por ele, que precisa de um emprego. E a vida da patroa, a dona Ana Inácia, que está internada com bronquiolite. Eu lembro que ela tinha pedido, né, pelo seu Augusto, mas Deus entendeu que o melhor para o seu Augusto era descansar. E agora a família está enlutada, que Deus conforte, né, a esposa e toda a família, certo? E a Marijane também trouxe aqui um outro pedido, pela saúde da Neuza e do esposo Ronaldo, que estão com um câncer, que Deus atue na vida deles, realizando aquilo que é melhor para a vida deles. Irmão Jairo Catarino também, é o mesmo pedido, né? Pela Marta, Selma e o Marcos, que estão com Covid, né? E a Ana Paula Carreiro pede pela vida da mãe, Leda, que está desempregada. Que Deus a abençoe. Muito bem, então tá. Nós vamos dedicar agora um tempo, irmãos. Você vai
em casa aí, se puder ajoelhar, se puder ficar sentado, fique, não importa, curve a sua fronte. Vamos conversar com Deus. É Ele quem nos pede que nós batamos para que a porta se abra, que a gente busque para que a gente possa encontrar. João disse claramente que tudo aquilo que nós pedimos a Deus crendo receberemos, então nós vamos pedir e que se faça na nossa vida segundo a sua vontade. Vamos orar? Nosso querido Deus, nosso bondoso Pai, em primeiro lugar nós queremos agradecer a Ti porque nos motivou, nos deu esse desejo de estarmos reunidos, ainda que distantes fisicamente um dos outros, mas reunidos pelos meios das mídias sociais, para esta vigília madrugada com Deus. Muito bom experimentar a alegria de, meditando na Tua palavra, sermos tocados pelo Espírito Santo, termos a nossa mente, nosso coração confortado, fortalecida a nossa fé, para darmos continuidade à nossa caminhada neste mundo, vencendo, pelo poder do Espírito Santo, a tentação, o pecado, e assim sendo preparados pelo Senhor para a breve volta de Cristo e a nossa vida a ser vivida muito em breve no novo céu e na nova terra. Nós, teus filhos, aqui estamos, Senhor. Estamos aqui desejosos de recebermos a plenitude do Teu Espírito em nossa vida, a fim de que, cheios do poder do alto, possamos falar, pensar, agir, reagir, como Jesus reagiria. Viver a vida comum no dia a dia, com esperança em relação ao futuro, com paz em nosso coração, e enfrentando com coragem os desafios que temos que enfrentar, vencendo cada um deles, segundo a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Cada vigília, Senhor, nós temos estado na Tua presença como irmãos, aqui no Brasil, em outros lugares, alguns irmãos presentes agora, outros irão participar em outro momento dessa vigília, mas nós temos estado em Tua presença, colocando diante do Senhor nossas necessidades. Tua palavra diz que nós batemos, as portas se abrem, se nós pedirmos, receberemos, se nós buscarmos, nós vamos encontrar, e é isso que nós estamos fazendo. O Senhor disse que está disposto a nos dar o Espírito Santo muito mais do que qualquer outra coisa. Então é isso que nós queremos. Mas nesta manhã, além disto, nós estamos apresentando ao Senhor os pedidos dos seus filhos, meus irmãos e irmãs, que aqui estamos reunidos pelo YouTube, pelo Zoom. Há muita gente que está precisando, Senhor, muitos irmãos queridos que estão precisando de um milagre na sua vida física, como o irmão que vai ser operado hoje, às 11 horas, e tantos outros que estão enfrentando problemas de saúde. Gente com Covid, enfim, alguns enlutados porque perderam entes queridos. Meu Deus, Tu és o médico dos médicos e nós confiamos ao Senhor o cuidado da nossa saúde. Pedimos ao Senhor também que nos dê a graça e a motivação correta para fazermos a parte que nos corresponde, a fim de que tenhamos mais saúde e possamos viver a vida longa que glorifica o Teu nome enquanto pregamos o Evangelho. Tu sabes, ó Deus, também que há irmãos e irmãs muito preocupados com a salvação dos seus filhos, filhos que estão afastados e que precisam do toque do Espírito Santo para voltarem à presença do Senhor. Nós oramos por eles. Também há irmãos, Pai querido, que lutam para ganhar o pão de cada dia. Alguns desempregados, outros precisando firmar-se no emprego onde está, testemunhar do Teu poder e da Tua graça de trabalho. Eu peço ao Senhor que providencie, Senhor, em bondade e misericórdia, os meios para que nossos irmãos possam ganhar o pão de cada dia.
possam sustentar a sua família Amém, Pai. nestes dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Amém, Senhor. Queremos também clamar, Senhor, pelas igrejas, por nossas igrejas, cada igreja dos nossos distritos aqui representados, todas as igrejas aqui em Campo Grande, teu povo espalhado pela face da terra. Senhor, desperta a tua igreja, cada irmão, cada liderança. Ajuda-nos a compreender que é nosso privilégio gastarmos mais tempo em oração, nos reunindo para buscar a tua face. Abençoe os planos que o Senhor tem para cada congregação aqui no nosso estado. De maneira especial, nós estamos agradecidos pela inauguração do novo templo dos irmãos da Chácara das Mansões. Que o Espírito Santo seja com eles. Que aquele templo lindo tenha também uma igreja poderosa reunindo-se dentro. E os irmãos testifiquem do teu poder e da tua graça. Nós estamos, ó Deus, colocando nessa hora, de maneira assim, voluntária, sincera, a nossa vida e todos os demais pedidos que nesta manhã aqui foram apresentados. São muitos. O Senhor conhece a cada um. O Senhor sabe qual é o melhor para nós. Por isso nós estamos te pedindo que, Senhor, opere em nossa vida segundo a tua vontade. Nos ajude a compreender os teus planos para a nossa vida. Nos ajude a aceitar estes planos. E que nunca, jamais, nos desviemos do teu caminho. Somos frágeis, tu sabes. Nos guarde do tentador, nos guarde dos anjos maus. Protege nosso coração da influência deste mundo. Mas, acima de tudo, Senhor, implanta em nossa mente, em nosso coração, a tua lei. Nos ensine a te amar acima de todas as coisas, nos dê poder para viver uma vida de obediência. Abençoe, por favor, ao teu povo aqui reunido nesta vigília e a tua igreja em toda a face da terra. Derrama sobre nós a plenitude do teu Espírito, Senhor, e nos dê fome e sede da tua palavra, pois nós te pedimos essas bênçãos agradecidos, no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Amigos, temos aqui o pastor Cleide Corsinho com a gente. Eu acho que sumiu aqui no meu computador, não apareceu aqui. Ele disse que está aqui com a gente. Você pode abrir sua câmera aí, pastor? Oi, bom dia a Engraçado, eu todos achei estranho vocês. aqui, porque eu estou olhando aqui e eu falei assim, você estava aqui, eu não estava vendo, meus olhos estão fechando já. Desculpa aí. O prazer estar aqui hoje com vocês, né, nessa vigília, que Deus esteja nos dirigindo, nos abençoando e que essa busca de reavivamento possa contagiar realmente todos nós, né? É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, pastor Geraci. Isso. Fala para a gente aí na sequência da programação, essa parte aí, número 13, porque aí você contribui com a gente aqui. Você está com o programa na mão aí? Só um pouquinho. Então, okay. Na nossa caminhada e nesse propósito de um novo coração, a pergunta que podemos fazer é o que é necessário para um novo coração? É necessário não somente o conhecimento, né? Mas esse é o primeiro passo. Se nós não conhecermos a Jesus, né, e estarmos nessa permanência, como nós temos falado aqui, né, a semelhança, por exemplo, das 10 virgens que tinham o azeite, que estava aguardando, né, que estava ali na expectativa. Então, este aprofundar, este é um ponto inicial, né? Outros pontos também que podemos entender assim importante nesse conhecimento, um texto, quero até compartilhar um texto que
lá em João 17, versículo 3, diz assim, nossa salvação não depende do que conhecemos, mas de quem conhecemos, né? Deixa eu só contar uma ilustração, talvez possa representar melhor isso. Eu conheci uma vez um rapaz na comportagem de Uraci, e ele assim tinha muito conhecimento assim da Bíblia, né? Esse conhecimento às vezes assim, só que ele conhecia tudo da Bíblia. E um dia eu fui conversar com ele, ele dava estudo bíblico, levava pessoas para a igreja, tinha um conhecimento, sabia vários textos de cor. Só que naquele momento ele estava afastado da igreja. E eu conversei com ele, mas tanto conhecimento assim, amigo, o que te falta, né? Ele, tive algumas experiências amargas, né? Não tive um pouco longe. Então, veja, essa transformação que nós estamos falando de conhecimento, ela não é só o conhecimento teórico, né? O conhecimento da permanência, do relacionamento, né? É uma sincera mudança que o Espírito Santo trabalha. E um ponto importante, nós temos uma natureza pecaminosa, né? Todos nós somos egoístas e todos nós sofremos com essa natureza, né? Mas Deus muda o nosso caráter, Deus muda a nossa natureza, e Deus, ele muda a partir do momento em que nós queremos, como o Antônio Mário falou, né? Deus, ele não invade, né? Ele pede para entrarmos. E por isso que nosso querido Salvador, ele quer muito, né? Que nós tenhamos esse desejo. Não apenas um desejo parcial, mas um desejo íntimo, né? Um desejo sincero, autêntico, não apenas uma vez, mas constante. O banquete de ontem já não serve mais para hoje, né? Deve ser diariamente. E eu termino com um pensamento, né? Aqui do texto. A razão, essa é a razão pela qual Jesus nos chama urgentemente, né, para pedir que continuássemos com o Espírito Santo, porque através dele a nossa natureza muda, e mudando a nossa natureza, tudo que há em nós vai fluir, a transformação de dentro para fora, né? É dessa forma, né, que Jesus pode nos mudar, com o azeite, com o Espírito Santo, com a vigília, né? Podemos estar até como as virgens, né, até esperando por um tempo, né, até sendo virgens, né, pura como aquelas virgens, mas em algum momento não permaneceu, em algum momento faltou o azeite, né? E que Deus nos abençoe a esta permanência que muda o caráter, que transforma e que nos impulsiona cada dia para viver mais com Deus, né? Deus esteja nos abençoando. Amém, amém. Realmente a gente precisa conhecer por experiência, né? Não só por teoria, conhecer a Jesus. E as lutas da vida vai levando a gente para mais perto de Deus, porque com Ele a gente vai vencendo. Obrigado, pastor, por esse momento. Vamos ter outro momento de oração. Você fará a oração final para a gente ainda. Mas a oração final, as palavras finais, pastor Mário, pastor Flávio, concernente a esse permanecer em Cristo, porque nós estamos na primeira parte, do primeiro capítulo do livro, serão duas semanas em cada capítulo, e falando agora dessa primeira parte que é a permanência em Cristo, porque durante esses próximos 10 semanas iremos estudar este assunto muito importante, que é permanecer em Cristo, é um reavivamento pessoal, né? Foi bem falado pelo pastor Corsino, porque há muitas pessoas que começam a caminhada, mas elas não terminam a caminhada. E Deus está dando um privilégio para dizer, permaneça, porque eles não vão vencer. Pastor. Então vamos orar? Antes de você fazer a oração, o pastor Flávio vai falar as palavras finais, e o Antônio Mário, para depois ter uma música, depois da música, aí você faz a oração final para a gente, tá bom? Tá. Então, como
nós temos visto aí durante essa manhã, que seja esse um momento de despertar nosso, né, da necessidade de permanecermos firmes na caminhada até a chegada final, até o momento final, quando veremos a Jesus. Então, que nós permaneçamos firmes continuamente, insistindo com o Senhor, que nos conceda a graça, que nos conceda o derramamento diário do Espírito Santo, a fim de nos mantermos, né, termos uma vida plena, uma vida de alegria na presença de Jesus. É verdade, Flávio, o grande desafio é esse, né? É a gente permanecer na presença de Deus. Não é fácil, não. É a tal da comunhão informal. Que a comunhão formal é essa que nós estamos tendo aqui. A informal é levar Deus com a gente onde a gente for. Ou deixar que Deus nos leve, né? Se for melhor dizer assim, que Deus nos conduza durante o dia. Desejo a todos os queridos irmãos aí, os colegas pastores, um restante de dia abençoado, de preparação para o sábado. Nós vamos continuar estudando aí o tema. Eu queria sugerir ao pastor Juraci que mandasse nos grupos o PDF do livro, porque pode ser que... Já foi enviado, Mário. Então tá, então é porque eu não tinha visto, desculpa aí. De qualquer forma, vamos estudar com muito carinho cada capítulo de 2 semanas, pelo que você está me dizendo, né? Isso. Então vai ser muito bem, muito abençoado o nosso período de estudo desse segundo livro sobre o reavivamento pessoal. Deus abençoe todo mundo, amém. Dia de paz, vamos orar uns pelos outros e apresentar cada dia os pedidos de oração que são colocados aqui. Um abraço. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça. Então vamos orar ao nosso Deus agora. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti, damos honra, glórias e louvores ao Teu nome. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia permanece para sempre. E hoje, Senhor, nesta vigília, aprendemos um pouco mais a permanecer. A Tua palavra é muito clara, Senhor, se permanecermos em Ti e a Tua palavra permanecermos em nós. Podemos pedir o que quisermos e o Senhor vai nos dar.
e que através desta graça e misericórdia que o Senhor nos propõe diariamente, que possamos encontrar vitalidade, intimidade, poder, Senhor, para enfrentar as trevas, para enfrentar, Senhor, os abismos que estão diante de nós, mas na Tua graça seremos mais do que vencedores. Abençoe cada pedido que foi colocado aqui, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, Senhor, e também de cada pastor. Nesses tempos difíceis, de provas, de pecados, Senhor, que a Tua graça vá adiante de nós. Nós entregamos mais uma vez nossa vida em Tuas mãos, o nosso dia e tudo o que formos fazer, que seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Corcinho. Você vai voltar outras vezes aqui para estar com a gente aqui. Queremos formar uma equipe forte de pastores, de irmãos aqui. Obrigado, pastor Mário, pastor Flávio. Obrigado aos irmãos aí lá da igreja Nova Lima, né, Flávio? Nova Lima 2. Nova Lima 2. Deus abençoe esse povo aí. Continue buscando o poder de Deus. Com certeza Deus deu bênçãos especiais para nós. Roseli, avisa para sua família lá que está faltando gente aqui, entendeu? Deus abençoe esse povo lá. Maleda, Deus abençoe você aí também, com o seu projeto, que se for da vontade de Deus aconteça. Elisete, a irmã Ana, todos que estão aqui no YouTube com a gente, Deus seja louvado pela sua presença e que a gente possa continuar buscando o Senhor. Na próxima sexta vamos continuar aqui na segunda parte desse assunto que começamos hoje, tá bom? Mandamos o livro aí já pelo grupo, mas se caso alguém não viu, só dá um toquinho para a gente manda de novo, né? É de graça, não paga nada, é 0800. Tá bem? Tenham todos uma feliz... Um abraço, gente. Deus abençoe a todo mundo. Deus abençoe, um feliz dia de preparação e sábado. Um abraço, felicidades. Que Deus conceda a cada um um bom dia, né? Um dia abençoado. Amém.